Cachorro latindo, criança chorando, acordando. Não, tem criança chorando, pelo menos por enquanto. Fralda vazando. Mas a Betina tá mil lá fora. A gente tem um vira-lata ali, bacana, um rasga-saco daquele de primeira linha. Então vamos lá? Vambora. Mas peraí, o cachorro tá latindo. Aí, tem que ir lá. Você vai prender ou não? Vou prender a cachorra, gente, peraí. Cachorro amarrado, menino parou de chorar. Menino chorando não, tio. Olha, eu já bati muita palma na missa, já levantei as mãos e já sacudi pra lá e pra cá. Gente, é o seguinte, a primeira coisa que a gente queria falar é o seguinte, as pessoas quando elas, a gente já tá falando a nossa opinião sobre a questão, né? Quando as pessoas aplaudem na missa, elas não estão fazendo isso porque elas querem profanar o templo de Deus. Ou escarnecer o sacrifício de Jesus. Claro que não né? É isso. Não é uma maldade, não é... É simplesmente porque foram habituadas a celebrar dessa forma. Talvez uma questão de catequese, talvez uma questão da forma que vivencia a sua fé, mas a gente sabe que não é uma maldade, não é um pecado que a pessoa está ali cometendo, mas nós queremos também abordar alguns aspectos que a gente foi tomando consciência, tomando conhecimento. Como eu falei, eu já bati muita palma e batia forte, que o Tiba até me cutucava pra me fazer parar de bater palma tão forte, né, amor? É porque, gente, é um processo. Qual foi a nossa história? Por exemplo, a minha. Eu nasci dentro da Renovação Carismática Católica. Você já vai entrar com tudo, né? Sem tesouro, sem chicotear. Sem chicotear, vamos sem chicotear nada. Então, vamos chicotear. Vai. Eu nasci. Como eu estava falando, eu nasci dentro da Renovação Carismática Católica, né? Meu pai, já do início da Renovação Carismática, frequentava aqueles retiros com tia Laura, Padre Eduardo Doger, de Boulder, aquele sobrenome alemão dele lá, eu não sei, escocês, sei lá o que é. Escocês. Meu Deus. E meu pai foi coordenador diocesano da Renovação, né, na Diocese de Divinópolis, tudo. Então, esse foi meu ambiente mesmo. E eu fiz uma experiência pessoal com Deus aos 14 anos de idade, em 1996, e esse foi o ambiente que eu fui introduzido, né? Então, para nós, era aquela realidade que existia no mundo. O mundo era aquilo ali. E era muito bom, maravilhoso. E para mim foi excelente, foi espetacular, né? Uma experiência de Deus autêntica, um rompimento autêntico com o pecado. Uma experiência, de fato, muito importante para começar uma vida de fé, para tomar algumas decisões importantes na nossa vida, a criar uma intimidade com Deus. Aconteceu mesmo na minha vida através da espiritualidade da Renovação Carismática Católica. Fui para Canção Nova, a gente foi para Canção Nova, né? Vivi lá 17 anos da minha vida. Agora, há 1 ano e meio, a gente saiu da Canção Nova e a gente teve contato com algumas outras realidades. Ainda temos a nossa espiritualidade, enfim, a gente tem a nossa forma de rezar, a gente acredita no uso dos dons do Espírito Santo, enfim. Mas a gente foi percebendo que a liturgia, a celebração eucarística, que ela tem umas particularidades que a gente não se aprofundou, que a gente simplesmente pelo, sei lá, por quê, que a gente nunca viu que era diferente daquilo. Nunca foi apresentado para nós este aspecto da liturgia, de maneira particular da liturgia, né, Déia? Uhum. E muitas pessoas começaram a perguntar para nós nos comentários, mandavam direct, uma série de pessoas perguntando, e aí, o que vocês acham? Pode ou não pode bater palma na missa? É sobre esta questão específica que nós estamos falando agora neste vídeo. Nós fomos procurar no Catecismo da Igreja Católica. Ele realmente não traz nada diretamente falando sobre as palmas. Ele fala sobre o devido respeito e o zelo que deve haver para que a liturgia seja mantida, porque desde o início do cristianismo, lá no século III, né, que já se começou este rito que nós temos hoje da Santa Missa. Cada parte da Santa Missa
vem lá do início do cristianismo e ele deve ser preservado, ele deve ser mantido, zelado. O interessante é que tem relatos de São Justino já dizendo sobre a celebração da missa, já no século II. Olha que interessante. E direitinho como é hoje, ou seja, é milenar, vem com aquele mesmo aspecto, naquela mesma forma. Mas infelizmente a gente percebe em alguns lugares alguns abusos, né, que começam a acontecer, que vão além das palmas, né, que chegam a danças, a shows pirotécnicos, a extravagâncias realmente que tiram o sentido da Eucaristia. Nós não podemos nos esquecer o que estamos fazendo ali a cada Santa Missa, né? Ela não é uma representação do Calvário de Cristo, ela é realmente o Calvário, a morte, a entrega, né? a imolação do Cordeiro de Deus naquele momento ali. Então, quando a gente vai começando a colocar elementos excessivos, perde o sentido da coisa e se perde o grande momento de vivermos a oração, porque a Eucaristia ela é o ápice da nossa vida de intimidade com Deus, ela é o ápice da vida de piedade de um fiel. É ali que nós nos colocamos em profunda oração, em profunda comunhão com Jesus. Uma missa barulhenta, né, agitada, ela não conduz um fiel à oração. Ela te conduz à alegria, pode ser que sim, ela te conduz até a certos devaneios, porque a música te leva, você entra no ritmo, mas não a oração. E isso não, pode até levar à oração, né? Porque a pessoa pode rezar também daquela forma, né? Louvando a Deus, levantando os braços na Santa Missa, leva a pessoa em oração. Depende da pessoa também, tipo. Sim, claro, mas eu tô falando assim, aquela pessoa que se identifica com aquele tipo de oração, entendeu? Sim. Levantando os braços e glorificando pela melodia e tudo mais. Uhum. Agora, existem orações e orações. Por exemplo, esse tipo de oração que barulhento, com música, com muitas palmas e tudo mais, esse tipo de oração pode ser feita, a pessoa pode se sentir bem rezando assim, mas não ali, porque pode ser feita no momento ali, lá fora, num evento, entendeu? Num louvor, no grupo de oração. A celebração da Santa Missa é uma oração muito própria, porque ali é o Calvário de Cristo, como a Déia disse muito bem. Não é uma representação, é o próprio Calvário, é a atualização. Na celebração, quando o padre diz, fazer isso em memória de mim, está ali o próprio Cristo dizendo aquilo na pessoa do sacerdote, que é a pessoa de Cristo. O termo original no grego é anamnese, que é diferente de mnemone, por exemplo. O anamnese, ele é atualização, não só uma lembrança, não é um mnemone, entendeu? Mas anamnese, ele faz acontecer novamente, fazer isto em memória de mim, disse Jesus. A Santa Igreja, o Magistério, nos ensina que a Santa Missa é sim a oração do Calvário. O Cristo morre novamente, não de forma cruenta, mas incruenta, mas é o Calvário que acontece novamente ali na celebração. Então, esse tipo de oração, ele tem uma particularidade. É um momento de silêncio, é um momento de interiorização, de contemplação, porque é um momento muito sublime e próprio. Mas como a gente disse no início do vídeo, a gente sabe que quando as pessoas aplaudem, levantam os braços, cantam, festejam, tocam música, bateria, tudo mais, elas não fazem isso, porque vamos profanar o templo de Deus. É óbvio que não, como nós também, quando batíamos palmas, quando levantávamos os braços, quando fazia tudo isso na Santa Missa, por muitos anos a gente fez isso, a gente estava ali na mais pura intenção, sabe, de louvar a Deus, e a gente achava boa a missa que era assim. Não, a missa lá é boa, porque a missa era animada, a missa tinha bateria, a missa tinha guitarra, a missa tinha as palmas, te emocionava. O padre quebrava o protocolo romano, quebrava o missal, E aquilo para nós era tradição de missa boa. Em partes também, gente, por falta de explicações para nós, Por falta de formação. Então, de forma alguma, nosso vídeo é para condenar quem faz isso, para jogar na cara, para apontar. Tem muita gente que gosta de fazer isso, Principalmente aqueles que andam na linha dos tradicionais aí,
já viveram já na renovação carismática, a maioria deles. Aí foram para a linha mais tradicional, agora a menina usa véu, usa, né, roupa modesta, porém fica apontando para trás, cuspindo no prato que comeu e condenando aqueles que fazem aquilo, entendeu? Se você condena aqueles que fazem isso, você automaticamente declara que você era mal intencionado quando você estava fazendo aquilo também, entendeu? Então a intenção desse vídeo aqui é esclarecer, porque para nós também é um momento importante. E trazer uma reflexão, porque se a Santa Missa ela é esta vivência do Calvário, este sacrifício de Jesus, como de fato é, nós precisamos nos colocar diante da cruz, diante deste Cordeiro que se imola e olhar para aquela realidade, né, de quando Jesus se entregou na cruz, como ela realmente é. Como Maria, João e Madalena estavam diante da cruz, em silêncio, em oração, vivendo dolorosamente toda aquela agonia com Jesus. Aqueles que aplaudiam eram os escarnecedores, eram os fariseus e eram os demônios que estavam ali e também os soldados. Isso quem revelou foi São Pio de Pietrelcina, um dia quando foi indagado sobre a questão das palmas na Santa Missa. Ele falava, duas pessoas aplaudiam no Calvário, os soldados e os demônios. Então, se a gente realmente está ali vivendo o Calvário, é preciso que a gente se coloque como a Santa Mãe de Deus. E nesses tempos eu li esse livro A Força do Silêncio, do cardeal Robert Sarah e Nicolas Diat, não sei se é assim que se pronuncia, A Força do Silêncio contra a Ditadura do Ruído. Ele vai falando toda a questão da importância do silêncio na nossa vida cotidiana, mas existe um trecho, um capítulo do livro, ele não é dividido em capítulos porque é uma entrevista, uma conversa entre os dois, páginas e páginas do livro falando sobre o silêncio na liturgia, né? Esse livro, inclusive, tem na nossa livraria, ele está em falta agora, mas é livro... Então não tem, né? Não, mas a pessoa já pode entrar lá e colocar me avise quando chegar. Então ele tinha e vai ter de novo. Chegou, porque ele entraria na nossa promoção e acabou não entrando por causa disso. E olha o que o cardeal Sarah fala. Em nossos dias, tenho a impressão de que a religião católica passou da adoração a Deus ao mero exibicionismo do padre, dos ministros e fiéis. A piedade foi abolida, inclusive a própria palavra piedade, que foi liquidada por liturgistas que a qualificam de carolice, embora eles próprios tenham imposto ao povo o seu experimentalismo litúrgico, desprezando as diversas formas espontâneas de devoção e de adoração. Eles conseguiram impor os aplausos, inclusive durante os sepultamentos, em vez do luto, o qual normalmente se expressa pelas lágrimas. Cristo não chorou quando Lázaro morreu? Quando aplausos irromperam na liturgia, é um claro sinal de que a Igreja perdeu a essência do sagrado. A gente tem conhecimento de quem é o cardeal Sarah, Sim. Um homem de Deus muito sábio, que tem trazido mesmo direções e orientações para a igreja desse tempo. Então esse livro realmente ele é uma luz assim para nos clarear a importância do silêncio na nossa vida, mas sobretudo na liturgia. Tem uma parte aqui que ele fala até das manifestações excessivas de barulho lá no seu continente. Ele fala, os bispos do meu continente deveriam tomar medidas para que a celebração da missa não se tornasse uma autocelebração cultural. Ele é africano, né? Lembrando, ele é africano. Sim, os bispos do meu continente, ele fala. A morte de Deus, por amor, está além de toda cultura. O catecismo também fala que a liturgia ela é geradora de cultura, ela é influenciadora da cultura, ela não pode estar completamente submissa à cultura. Isso é catecismo da Igreja Católica. Então, às vezes, a gente pode pensar assim, mas em Roma, na Europa, que é uma cultura mais fechada, mais fria, né? Tudo bem o silêncio na Santa Missa, mas Brasil é festivo, Brasil é o povo alegre. Não, nós somos festivos, somos alegres e podemos comemorar e celebrar em todos os momentos, mas a gente precisa recordar qual é o sentido da Santa Missa. Eu acho que tá tudo aí, né, Deia? O central de toda essa questão é o que é a Santa Missa. O que é, nem é o que significa a Santa Missa, porque não, é o que é a Santa Missa. É a morte de Jesus, é o Calvário,
É o momento mais sublime, é a oração mais perfeita. E qual que é a forma da oração mais perfeita, né? De alcançar a oração mais perfeita? Não é a contemplação, a gente não sabe disso, né? Pela formação espiritual, que o mais alto grau de oração é a contemplação. Então, isso faz com que a gente entenda um pouco mais a natureza da Santa Missa, né? Não existe uma regra, né? Não existe uma regra no missal dizendo assim. Não existe uma regra. Não pode bater palma, né? Tá falando, fala lá, isso é proibido. Mas também no missal, que traz as orientações para cada parte da missa, não está dizendo após o evangelho bate-se palmas. Não, existem ali as orientações. Hora de ajoelhar, hora de ficar em pé, nesta hora o sacerdote eleva o cálice, todas essas orientações vêm no missal, mas a questão de palmas agora os fiéis batem palma alegremente, essas orientações não vêm. Também não tem dizendo expressamente proibido, é proibido bater palma na Santa Missa, assim não tem escrito. Mas aquela explicação do Padre Paulo Ricardo, ela é ótima, em que ele fala como é que ele fala? Lá sim, do vídeo. Eles perguntaram para ele sobre palma na missa, não é? E aí ele respondeu, aí ele deu um exemplo muito interessante, que ele falou que era... É o sentido da coisa. A natureza da Santa Missa. Ele usou um exemplo. Vai que você está vendo um filme, é um filme de romance, onde o menino está atrás da menina o tempo todo. O enredo é esse. Né? E finalmente ele se aproxima dela e vai rolar um beijo. Não é isso? E no momento exato daquele filme, o diretor preparou aquele momento e quando ele vai dar um beijo nela, começa a trilha sonora. O diretor fala, bota a trilha. Não cola, né? Aí ele explicava, né? Existe alguma coisa escrita, uma lei dizendo que não se pode colocar samba enredo nesses momentos, né, sublimes, vamos dizer assim, do filme, né, o momento ápice de um romance? Não existe. Mas por quê? A natureza da coisa já diz que não cabe. Eu achei muito interessante a explicação dele, apesar de não ter uma regra na igreja dizendo assim, olha, não pode bater palma, não pode quebrar, né, todo o esquema do silêncio, da liturgia. A natureza da coisa nos ensina que algumas coisas convêm, outras não. Claro, guardar ali os nossos momentos de explosão de alegria, de louvor, de palmas, para o grupo de oração, para um dia de louvor. Isso mesmo que eu ia falar, né? Uma evangelização na praça, não sei o quê. Tem tantos momentos para isso acontecer e que isso aconteça mesmo, porque eu vejo o seguinte, na renovação carismática, tem um carisma mesmo de alcançar os perdidos, entendeu? Quem tem casa de recuperação, não é verdade? É a renovação. Quem tem projetos audaciosos de levar Jesus para os drogados, para aqueles que estão à margem mesmo, não é verdade, gente? Convenhamos, né? A renovação tem esse carisma e exerce essa missão, né? Isso faz parte do corpo de Cristo, né? A renovação gosta muito de fazer os louvores, os encontros, os kairoses, né? Kairoses é o plural de kairos? Acho que não. Não, kairos? Qual que é o plural de kairos? Kairos, os kairos. Eu acho que é igual o lápis. Então, Pablo, não sei. Clips, né? Não, clipe e clips. É diferente. Então, para estes momentos, cara, toca pau, entendeu? Manda ver. Acho que é isso. Agora, a celebração da Santa Missa, pelo que é a celebração, eu acho que merecia uma reflexão com carinho sobre esse tema, né, Déia? Que a gente também está fazendo através de leituras como a do cardeal Robert Sará, entendeu? Outras formações, escutando outras pessoas também. A gente pesquisou muito sobre isso no catecismo, no missal, em outros vídeos que a gente procurou assistir também sobre a posição de algumas pessoas, de alguns sacerdotes. Isso vai esclarecendo a gente vai tomando consciência. Como o Tiba falava, esse vídeo não é para apontar o dedo, para acusar, dizer que você está errado, é para realmente fazermos esta reflexão. Cabe as palmas na Santa Missa? E não só as palmas, o auê todo, entendeu? Porque às vezes é o padre que puxa, gente, entendeu? É o padre que faz. E a gente vê cada absurdo, cada vídeo na internet, que absurdo. O padre pega a batina e sai rodando, e sai voando. Teve até procissão do Santíssimo, Déia,
com o drone. O padre amarrou no drone. Uma brabuleta. O padre amarrou no drone o ostensório e saiu com o controle remoto com o drone custando a carregar. Vai né? se perdendo, gente, pelo amor de Deus. É aquilo aqui, ó. Se perdeu a adoração ao Senhor e se tornou um exibicionista. Não é lugar disso, gente. Não precisa pirotecnia, não precisa animação de Santa Missa, né? Ela não é ali uma festa, um show que precisa ser animado. Nós não temos que ser animados na Santa Missa, nós temos que estar presentes de coração, piedosamente, para este momento. Mas, Deia, e aqueles jovens que gostam disso, eles não vão sentir-se atraídos se for uma missa muito séria. E aí, Deia, o que você me diz? O jovem, quando ele tem conhecimento da verdade, ele deseja viver essa verdade. Tudo bem, tem alguns que estão chegando na igreja e para isso tem o grupo de oração, onde ele vai ser acolhido, abraçado, amado, curado, né, restaurado e tudo mais. Eu acho que uma coisa não briga com a outra, gente, Tiba. O que atrai o jovem é a verdade, a piedade. A igreja não cresce por proselitismo, mas por atração. É Cristo que faz acontecer. A gente não fala tanto isso. É Deus que converte o coração, é o Espírito Santo que toca. Não são as nossas habilidades, por melhores que elas sejam. É Deus que faz a obra dele. E a graça de Deus está por excelência ali na celebração. Agora, o jovem não gosta da celebração em silêncio. Tudo bem, ele está no grupo de oração, está lá no louvor, está lá não sei aonde. Depois desse momento, faz um momento formativo com aquele jovem, para que ele entenda o que é a Santa Missa e possa então participar de maneira piedosa. Na sequência, acesse a nossa livraria e procure por esse livro, porque ele é muito bom mesmo, viu? Indico mesmo de coração, com toda sinceridade. Espera ele chegar e faça aí sua aquisição, livraria.deitiba.com.br. E tem a loja também, lojadeitiba.com.br. As camisetas católicas mais lindas do Brasil está lá. Então não perca, hein, gente? Deus abençoe, compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário, o que você pensa a respeito desse tema, tá bom? Isso. Espero não ter ofendido ninguém, tá bom? Não. Tamo na paz, galera. A gente tá aprendendo, tá? Nós também estamos aprendendo. E vamos lá, não tem nada mais bonito que aprender. Crescer, né, crescer gente? Na fé, crescer na doutrina católica. Todos isso. nós, como temos sido instruídos por leituras, por partilhas. Essa é a nossa vida de cristão. Nós nascemos sabendo, né? Estamos sendo formados rumo ao céu. Bora lá. Tchau. Tchau, tchau.